Olá pessoal, bem-vindos para nossa aula da JEC. É a nossa primeira aula aqui. Eu sou Luiz Eduardo, sou da S6. Muitos de vocês devem me conhecer pelo meu papel, né, na monitoria de anatomia, com meu pseudônimo que era Disney. Mas agora eu tô na JEC e está fazendo aula sobre hematopoese, certo? Aí algumas coisas importantes para a gente salientar. Essa aula foi baseada na aula da professora, certo? Eu vi a aula, eu vi os slides, e a informação do que eu vou dar hoje é baseada no que ela falou e também no slide dela. Então tem coisas no slide dela que ela falou, mas não colocou no slide, por exemplo, que eu acho muito importante. Eu coloquei aqui e vou reforçar, vou até explicar um pouco. E muito raramente tem umas coisinhas que eu vi no livro que eu coloquei só para complementar. Mas a minoria. Minoria da minoria, a maioria é o que ela falou na aula. Porque se ela falou na aula, é o que ela vai cobrar, né? Então, isso é o objetivo dessa aula, dar esse reforço, dar essa explicada. Certo? Então vamos começar. A gente vai para a introdução, que é bem introdutório. É só para dar o básico mesmo. Que a hematopoese é o processo de formação de formação, diferenciação e maturação das células do sangue. Ela cria três grandes grupos celulares, que são os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. E é um processo contínuo, que acontece durante a vida toda para repor as células que envelhecem ou são destruídas, certo? Esse é o intuito e o básico da hematopoese. Aí vamos destrinchar. Outra coisa, vocês vão perceber que minha aula tem muita coisa parecida com a aula da professora, né? Mas de propósito. É justamente para reforçar. Eu não estou aqui para trazer muitas informações novas, é mais para complementar no que ela disse, que é o que realmente vai cair na prova, né? Então já fica a dica. Então, onde acontece a hematopoese? Ela ocorre no início, 30 dias após a formação do embrião, as células tronco hematopoéticas, que são muito importantes, né? A CTH. Elas se localizam no saco vitelínico, certo? Nos primeiros 30 dias. Aí, a partir da quarta semana, elas passam a produzir as outras linhagens, certo? Aí tem uma pequena divergência, que eu vou explicar. No livro, se fala que da quinta à 11ª semana, as CTH migram e ficam lá no fígado e no baço, certo? Que acontece mesmo, não tem divergência nesse aspecto. A divergência aqui no slide da professora tem do segundo ao sétimo mês, né? Que não é exatamente tão igual que tem aqui, né? Mas no livro tem quinta a 11ª, no slide dela tem segundo ao sétimo mês. Minha opinião, eu acho que isso aqui não vai importar muito. Se importar, vocês têm um recurso do livro, mas eu diria que é mais saber que tem essa formação essa migração pro baço e pro fígado. O tempo em si eu acho que não é tão importante. E de novo, se acabar sendo importante, tem um recurso. E no final disso tudo, depois do 12º, ou então depois do sétimo mês, dependendo de onde você procurar mais, as CTH migram definitivamente para a medula óssea, permanecem lá, certo? E outra coisa, eu vou até falar nesse próximo slide, tem essas duas imagens, vou começar aqui. Durante a infância, a hematopoese ocorre em todos os ossos, certo? Inclusive na face, que aqui acho que dá pra ver meu negocinho. Aqui tá branquinho, acho que é mais só pra não deixar mais feio, né? Mas acontece na face também, que é importante pra gente. Por um motivo que eu vou já mostrar. E durante a puberdade, conforme você vai envelhecendo, ocorre uma substituição do tecido celular da medula óssea, né? A medula óssea vermelha, como alguns chamam, vai sendo substituído por tecido gorduroso, que basicamente vai diminuir a celularidade, né? Aí a hematopoese passa a ocorrer somente
nas epífises, que a gente consegue ver aqui melhor, nas epífises dos ossos, certo? Epífises e nos ossos chatos, que são o quê? O externo, o pelvis, a costela e as vértebras, certo? Esses são os pontos onde ocorre a hematopoese no adulto. E isso é importante, né? Porque a gente vai saber como é que coleta tudo mais uma biópsia. Mas já eu falo isso. E outro aspecto que é importante vocês saberem, né? A celularidade. Celularidade é basicamente quanto por cento de células tem naquela parte da medula óssea. Então, se eu tenho 100% de celularidade, que acho que ocorre mais em criancinha, seria basicamente não tem tecido gorduroso, é tudo hematopoese que está acontecendo, é tudo vermelhinho, tá todo mundo produzindo célula. Se ela é 80%, 20% não tem aquelas células hematopoéticas. Então é só tecido de sustentação, tecido gorduroso. É um negócio bem simples que eu sinceramente não sei se é tão importante para cair em prova, mas é o básico para vocês entenderem a hematologia. E que a celularidade é calculada do seguinte jeito. Para você estimar a celularidade, é 100 menos a idade, aí bota isso em porcento. Então, por exemplo, paciente de 50 anos é 100 menos 50, 50. Aí 50% seria a celularidade que vai ter na medula óssea dele, certo? Isso é o que a gente estima, né? Uma estimativa. Pode ser 49, 48, 52. Por isso que não é um cálculo 100%, né? Só vai saber com a biópsia, mas isso é um negócio mais para vocês terem uma estimativa. E o limite da normalidade desse cálculo é para ser 30%. Pode dar menos? Pode dar menos? Pode, em algumas situações com pessoas muito idosas ou então com alguma comorbidade, mas em geral o limite é 30%. Eu não vou me ater muito a isso porque isso aqui não é o foco principal da aula, mas é importante vocês saberem de qualquer jeito, certo? Então aqui a gente tem a biópsia da medula óssea, ocorre aqui no pelvis, né, no ilho, e você coleta com uma agulha uma agulha específica e você vai lá e coleta a medula óssea, certo? É aqui que você vê de fato a celularidade e tudo mais, muito mais coisa. E outra coisa, isso aqui é porque ela colocou na aula, né? Isso aqui tá vindo direto da aula dela. Outra coisa que veio direto da aula dela é isso aqui, a face talassêmica, né? Que serve para quê? Para vocês. Se ela quiser cobrar, né? Por que que essa criança está com o rosto inchado? Não é edema, né? É mais porque houve a destruição das hemácias na talassemia, que vocês devem saber muito mais do que eu a esse ponto. E para compensar, a medula óssea vai fazer uma hiperplasia. E essa hiperplasia na medula óssea, que no caso aqui é no rosto, ela vai aumentar o tamanho dos ossos. A pessoa fica com a cara, entre aspas, inchada. Mas é por causa que teve esse aumento da medula óssea, essa hiperplasia. Mas isso aqui é mais talassemia, acho que eu só dei o exemplo mesmo. Uma coisa que é muito, muito importante, né? O problema dessa aula, eu diria, é que é uma professora nova, né? Até as turmas passadas era o Germisson que dava essa aula. Vocês não conhecem ele, né? Porque ele saiu. Mas se você olhar nas questões, que eu até dei uma olhada, tem umas boas, tem umas mais aleatórias, porque não foi ele que deu essa aula. Mas, de qualquer jeito, a gente não sabe, não tem um padrão, né? Do que ela gosta de cobrar. Só tem o que ela colocou no final da aula dela, que eu vou falar depois. Mas isso aqui é algo que ela facilmente pode cobrar na prova, certo? Porque ela deu uma ênfasezinha nisso, que é o efeito Homing. Que o que seria o efeito Homing, né? É basicamente a ação dessas duas substâncias, o CXCL12 e o CXCR4. O que é isso? O CXCL12 é uma quimiocina, que é produzido pelos osteoblastos e células endoteliais, certo? Para que ele serve? A função dele é atrair e reter as células tronco hematopoéticas, a CTH, que vocês nunca podem esquecer, para a medula óssea.
Então, por exemplo, por que que isso é importante? Na verdade, eu já falo. Isso é o CXCL12, certo? Ele serve para atrair e reter. Então, se tem uma CTH fora da medula óssea querendo sair, ele puxa para dentro. Então, ela não sai. E o CXCR4, ele é um receptor de quimiocina. É ele que vai responder ao CXCL12. Ele é o receptor e o CXCL12 é o agente. O CXCR4, ele está presente na CTH. E ele vai receber o sinal da CXCL12 e vai responder a ela. Certo? Ele tem a função de reconhecer a CXCL12 e responder a ela. E a aplicação prática disso, que ela pode facilmente mesmo cobrar na prova, é o transplante de medula. Que você explica como, né? Como é que ocorre. O transplante de medula, você não faz direto na medula, né? Você faz meio que como se fosse uma transfusão de sangue e as células do transplante que estão na corrente sanguínea, elas reagem ao CXCL12, né? Elas contêm o CXCR4 porque elas são CTH. Aí elas vão reagir ao CXCL12 e o CXCL12 puxa elas para dentro da medula óssea, tá bom? É assim que funciona o transplante de medula, que é explicado pelo efeito Homing, tá? Eu espero que o ritmo não esteja muito acelerado. Como eu não tenho nenhum feedback, que é a parte paia de fazer essas aulas online, espero que dê certo, tipo, se precisar reiniciar um pouco, voltar um pouquinho, né? Mas eu espero que esteja num ritmo agradável para vocês. Mas é isso, efeito Homing. O mais importante aqui é esses dois agentes, mais o CXCL12, que atrai e retém a CTH para dentro da medula óssea. Agora a gente começa de fato a hematopoese, certo? Que, pelo que eu entendi da aula dela, eu não acho que ela queira que vocês saibam. Obviamente eu não quero que vocês saibam isso aqui tudinho. Isso aqui é um absurdo de informação. Mas eu vou falar o básico para vocês se nortearem, certo? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então vamos lá. Ela separou na aula dela isso aqui tudo em 4 componentes: a CTH, os progenitores, os precursores e as células maduras. Como é isso na prática? CTH é essa CTH aqui, essa bolinha, essa célulazinha, certo? E ela vai dar 2 progenitores. Ela vai dar o progenitor linfóide comum, que gera a linhagem dos linfóides, e vai dar o progenitor mieloide comum, que gera a linhagem das células mieloides, tá bom? Isso aqui tem muita importância, por exemplo, anemia aplásica. Eu vou ter um problema na CTH, vou ter... Esqueci o termo, que é muito importante, não é bom todo mundo saber, eu só esqueci agora. Mas vai ter uma diminuição de todas as células aqui, certo? Enquanto na leucemia mieloide, na LMC, por exemplo, vai ter uma alteração mais na parte mieloide e menos na parte linfóide. Mas eu não acho que isso aqui é o foco. Eu acho que isso aqui é só uns exemplozinhos que eu tô dando para vocês pegarem mais ou menos a importância disso aqui. Enfim, voltando. CTH são essas, que dão 2 progenitores, linfóide e mieloide. Aí os precursores vão ser todas as células imaduras, né, que vão chegar e dar a célula madura. Então, como assim? Vamos lá. Vamos pegar os eritrócitos, por exemplo. CTH, progenitor mieloide. Aí o progenitor mieloide dá os precursores, que são quem? Proeritroblasto, eritroblastos, que são vários, depois o reticulócito e agora a célula madura, que é o eritrócito, tá bom? Mesma coisa com, por exemplo, o neutrófilo. Vamos pegar o neutrófilo, cadê ele? Tá aqui. CTH, progenitor mieloide, aí vai ter os precursores, certo? E depois a célula madura. É isso que é o básico da hematopoese. Saber o que é um promielócito, um mielócito,
um, um megacariócito sim, porque é o que vem antes das plaquetas, né? Mas um eritroblasto basófilo, isso não é importante. O que é importante é vocês terem uma noção disso aqui, que é a CTH das progenitoras, depois as precursoras, que são as células imaduras, e depois as células maduras, certo? Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Aí, a gente vai falar aqui da eritropoese primeiro, tá? Que é a formação dos glóbulos vermelhos. O que é que a gente vai ter? Das hemácias. Isso aqui é o que ela colocou na aula, né? Tem esse BFU e esse CFU, que não tinha antes. Aí depois vem o proeritroblasto até chegar na hemácia. Isso aqui eu dei uma pesquisada, né, pra não confundir ninguém, mas é basicamente assim. A ordem de eventos vai ser CTH, progenitor mieloide, aí vai ter esses dois meio que vai dar, o CTH vai dar o progenitor mieloide, e o progenitor mieloide cria essas duas unidades, que são unidade formadora de colônia e unidade formadora de alguma coisa aqui que eu esqueci, mas elas não são importantes, certo? Elas são só. Eu só quero dizer para vocês que elas estão aqui e elas são as que vêm bem antes do proeritroblasto, que é o que a gente vê aqui, o proeritroblasto, certo? Vem depois da célula progenitora mieloide. Só para não confundir ninguém. O que é que tem que saber? As hemácias, né? O básico delas sua função é transporte de oxigênio. Elas têm uma vida média de 120 dias. E o que é muito importante mesmo, a sua produção é estimulada pela eritropoetina, EPO, que também é chamada assim. E o que é essa eritropoetina, que eu vou pular aqui para mostrar? A eritropoetina, ela tem a função de, como eu falei, estimular a eritropoese. E elas têm um mecanismo que ocorre no rim, certo? Elas são produzidas no rim, e quando os rins detectam que tem uma baixa de oxigênio, seja isso verdadeiro ou falso, como eu vou explicar já já, ele tem um mecanismo que age para liberar a eritropoetina. E essa eritropoetina vai agir nos receptores presentes nos proeritroblastos e nos eritroblastos. E isso estimula a eritropoese para compensar essa baixa de O2. Aí por que vocês têm que saber isso? Porque isso aqui foi muito cobrado na vigência passada do Germisson. E tem uma questão dela aqui no final da aula sobre isso. Então vou explicar isso aqui bem direitinho. Qual é a aplicação? São duas. Uma vai ser a mais simples, que é a mais cobrada pelo Germisson. E eu acho que ela cobrou isso aqui também. Mas ela comentou a outra. O que ela falou foi o seguinte. E ela cobrou também. O comprometimento renal, por exemplo, numa DRC, que é a doença renal crônica, ela tem a característica, a doença renal crônica, de meio que degradar as camadas do rim. E quando isso acontece, você meio que compromete a liberação de eritropoetina. Então, se uma pessoa estiver tendo baixa de O2, o rim não vai estar conseguindo liberar muita eritropoetina para compensar. E no final disso, a pessoa vai ter anemia. Então, se eu tenho um baixo de O2 e o rim não faz nada, não libera eritropoetina, não vai ter quase nada estimulando essa eritropoese, certo? Então, vai ser uma eritropoese ineficaz que causa anemia. E o outro mecanismo, né, que ela comentou, então acho importante falar para vocês, que é o contrário, a policitemia secundária. A policitemia secundária, ela acontece de algumas maneiras, as que eu acho mais didáticas, né, de falar. Se tiver, por exemplo, uma estenose da artéria renal, então o rim detecta que tem baixo de O2, porque não chega muito sangue nele, mas no corpo inteiro tem sangue, né? Aí ele pode estimular muita eritropoetina e causar muita eritropoese, muitas hemácias, policitemia secundária. Secundária a essa estenose. Pode ser também um tumor de células do rim, que produzem muita eritropoetina, certo? Isso seria a policitemia secundária. Mas o que ela mais deu ênfase foi essa aqui, que é a mais simples. Comprometimento renal, causa comprometimento da liberação de eritropoetina. Se eu não tenho muita eritropoetina, eu tenho pouca produção de hemácias.
e isso causa anemia. E voltando um pouco para falar dos reticulócitos, que são o precursor imediato, né, da hemácia. Eles são como se fossem as hemácias jovens. A diferença dos reticulócitos é o seguinte: se a gente olhar aqui a linhagem, nós temos a CTH, depois o progenitor, depois o CFU, BFU, enfim, chega no proeritroblasto. O proeritroblasto, ele vai meio que gradativamente ao longo da linhagem, com os eritroblastos e com o reticulócito, ele vai perdendo o núcleo, certo? E as organelas. E quando chega no reticulócito, a mudança que a gente vai ter é a seguinte: o reticulócito não tem núcleo, mas ele tem resquícios de organelas. E esses resquícios vão criar 10 a 20% da hemoglobina. Então ainda é importante. Aí o que acontece? Esses reticulócitos, eles vão produzir 10 a 20% da hemoglobina e eles vão passar 1 a 3 dias na medula óssea. E depois disso, eles podem ser liberados na circulação e se transformam em hemácias definitivas depois de 1 a 2 dias. Então, qual a mensagem aqui? Se vocês olharem aqui nesse gráficozinho, tem as células aqui na medula óssea, são essas, ficam na medula óssea. CTH até a maioria dos precursores ficam na medula óssea. No sangue, eu vou ter basicamente as células maduras, no tecido eu vou ter os macrófagos, plasmócitos, essas coisas, certo? Mas qual a mensagem aqui? Se vocês olharem, o reticulócito está meio que como na medula óssea, que não é mentira, ele fica na medula óssea também. Mas seria normal, por exemplo, no hemograma, eu encontrar a presença de reticulócitos no sangue, certo? Mas claro que tem uns valores de referência. Mas o reticulócito, diferente de outros precursores, ele é normal estar no sangue, mas ele também é normal estar na medula óssea, ele tem essa característica dupla, certo? E pronto. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Estou tentando comentar o máximo possível porque essa parte eu acho bem importante. Aí, falando dos leucócitos. Eles são classificados como mononucleares, certo? Ou polimorfonucleares, que também são chamados de granulócitos. Os mononucleares são compostos pelos linfócitos e plasmócitos da linhagem linfóide e os monócitos, que são os únicos daqui que são da linhagem mieloide. E os granulócitos são compostos pelas 3 principais células, né? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, todos granulócitos, né? Da linhagem mieloide. Aí, comentando primeiro os granulócitos. Os granulócitos, eles têm um aspecto que esse setor granulocítico, o que é isso? O setor granulocítico é todas as células que vão criar os granulócitos. Como assim? Você pega aqui o gráficozinho e você olha. Tudo, ó, a gente tem neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito. Aí também tem aqui a linhagem linfóide, né? Com o linfócito beta e tudo mais. Essas células aqui, junto com as células maduras, são o setor granulocítico, certo? Setor granulocítico são como esses 3 aqui são os granulócitos. Essas células aqui são o setor granulocítico. Todas as células que vão originar e incluindo as células maduras. Esse é o setor granulocítico. Aí, algumas características, né? Eles compõem a imunidade inata, que ela não é específica. Como assim? É a imunidade que você nasce com ela. E é uma imunidade que ela não vai guardar memória. Se ela encontrar um agente, ela vai agir contra esse agente do mesmo jeito, certo? Se ela encontrar o mesmo agente 10 vezes, vai agir da mesma maneira 10 vezes. Por isso que ela não é específica. Ela não aprende, digamos assim, certo? E ela é a maior parte, o setor granulocítico, a maior parte dos leucócitos no adulto. E a grande maioria dessa maior parte são neutrófilos.
E o que é extremamente... Isso aqui é alerta vermelha. Nunca esqueçam disso aqui, porque isso aqui vai cair na prova. O que estimula a produção do setor granulocítico, dos granulócitos, são essas substâncias aqui. O GCSF e o GMC-CSF. O que seria isso? Fator estimulador de colônias de monócito e granulócito e fator estimulador de colônias granulocíticos. O que significa isso? É um fator que vai estimular a proliferação desses fatores, dessas células, certo? E elas são secretadas pelos osteoblastos. E elas vão aumentar, essas substâncias aqui que estimulam a produção de granulócitos, vão aumentar em situações de infecção, principalmente, e inflamação, em que há a liberação de algumas interleucinas que estimulam a liberação desses fatores. E também pode ter administração exógena, que eu já vou falar sobre isso, certo? Aí eu coloquei isso aqui por quê? Nas questões do Germison, um antigo professor, ele teve uma questão que ele cobrou um aspecto meio que importante sobre isso. Eu não queria colocar isso aqui no início, que é o que está na aula da professora, porque tem uma linguagem diferente e pode confundir um pouco, mas eu quero mostrar isso aqui, que é o seguinte. Pode surgir a dúvida de, tipo assim, fator estimulador de colônias de monócitos e granulócitos. Por que tem um monócito aqui do nada na parte dos granulócitos? É porque, galera, o monócito e o neutrófilo, especificamente, que é um granulócito, os dois vêm de uma célula progenitora igual, certo? Então, na verdade, é uma precursora. A mesma célula precursora que origina o neutrófilo também vai originar um monócito. Então, por isso que esse fator aqui, esse GM-CSF, ele também estimula a liberação de monócitos. Mas isso é só meio que uma duvidazinha para tirar essa dúvida, caso exista, né? E eles aumentam em situações de infecção, inflamação, administração exógena, certo? Aí tá aqui o citogranulocítico, certo? Nós temos o mieloblasto, que também é chamado de blasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastão e segmentado, certo? Aí, uma coisa que é muito, muito importante, o desvio para a esquerda. O que seria isso? É a presença de linhagens precursoras no sangue periférico. Então, o que acontece? Normalmente, eu só vou ter o bastão e o segmentado no sangue periférico. Quando eu começo a ir aqui um pouco para a esquerda, começa a aparecer metamielócito, mielócito, promielócito, blasto. Esses precursores eram para estar na medula óssea, não no sangue periférico. E quando eles estão no sangue periférico, é um desvio para a esquerda, certo? Aí, quais são as situações possíveis, né? Que isso aqui ela facilmente pergunta na prova, que ela comentou muito, que vai ter um desvio para a esquerda. Ela comentou 4, certo? A mais importante, que caiu também nas questões do Jameson, do antigo professor, é a aplicação exógena. Então, é o seguinte, muitas vezes quando o paciente faz quimioterapia, ele pode ficar imunossupresso. E isso é muito ruim, porque se você tiver poucos neutrófilos, por exemplo, você tem muita facilidade de infectar e pode até morrer por causa disso. Então, qual é a terapia que vai ajudar meio que melhorar esse quadro? Você injeta o paciente exogenamente com GCSF. Eu tenho muita dificuldade nessa palavra. E em pacientes imunossupressos, que por causa da quimioterapia, né? Aí você injeta exogenamente esse fator de crescimento, que é o GCSF, e vai promover a proliferação de granulócitos, né? Isso vai ajudar o quadro do paciente, para ele não infectar muito. Ou vai impedir dele infectar, vai impedir a imunossupressão? De acordo com a professora, não. Mas vai ajudar o quadro dele, que é muito importante. Aí tem mais 3 situações,
certo? Tem a fibrose medular, que quando a medula fica fibrosada, ela perde a capacidade hematopoética, né? A hematopoese, ela pode ocorrer de forma extramedular, como um mecanismo de compensação, que ela começa a acontecer no fígado e no baço. Mas como o fígado e o baço não tem aquele efeito homing, não tem aquele mesmo mecanismo que a medula tem, eles vão começar a vazar as células precursoras, que não eram para estar no sangue. Vai começar a aparecer mielócito, promielócito, blasto, metamielócito, que eram para estar na medula óssea, agora vão estar no sangue periférico, porque estavam sendo produzidos no fígado e no baço, na fibrose medular. Na infiltração, o que acontece? A infiltração é quando outras células, outros agentes invadem o seu espaço. Então, a infiltração na medula é tipo um linfoma, por exemplo, que vai invadir a medula. E o que acontece é que, entre aspas, mas também é basicamente isso que acontece na prática, elas empurram as células para fora da medula. E fazendo isso, as células vão para o sangue e começa a aparecer esse desvio para a esquerda, né? Esse desvio para a esquerda começa a aparecer porque as células empurraram as outras para fora e agora vai aparecer um desvio para a esquerda, na infiltração medular. E uma que eu acho muito importante também para vocês saberem é o caso da infecção. Pode ter desvio para a esquerda na infecção? Pode. Mas o que acontece? Pode ter até no máximo metamielócito, certo? De desvio para a esquerda. Se aparecer mielócito, ou promielócito ou blasto, não é característico de uma infecção. Uma infecção não causa isso, ela causa um metamielócito no sangue, mas as outras não, certo? Essa é a mensagem que a professora deu. Certo? Agora eu vou passar. Aí, para comentar um pouco esses granulócitos, né? Os três que a gente tem. A gente tem os neutrófilos, que são como se fosse o melhor antibiótico do mundo, né? Que são os antibióticos, entre aspas, naturais. Porque eles têm um papel crucial na defesa do organismo. Eles fagocitam e digerem micro-organismo. As características um pouco deles, né? Eles duram somente algumas horas, só que mesmo assim são a maioria dos leucócitos no sangue, e eles aumentam em períodos de infecção, certo? Esses são os neutrófilos. Os eosinófilos, eles são bem importantes, que ela dá uma comentadazinha sobre ele. Que eles são responsáveis pela ação antihistamínica e pelo combate a parasitas. Você já deve saber disso, né? Que isso aqui é muito comentado no S1, no S2. Mas quando é que vai aumentar os eosinófilos? Em um paciente com, por exemplo, um Ascaris lumbricoides, um parasita que está no corpo, aumenta os eosinófilos. Ou em pacientes com uma doença alérgica. Como assim uma doença alérgica? Os exemplos que ela deu foi dermatite atópica ou asma, que são duas doenças que andam lado a lado. Geralmente o paciente tem os dois. São duas doenças que têm muita relação com alérgenos. Que são alérgenos que podem desencadear crises de dermatite ou crises de asma. E quando esses alérgenos estão em contato com a pessoa com dermatite atópica ou asma, ela pode ter cronicamente eosinófilos altos, por causa da doença que tem relação com a alergia, certo? Então, a mensagem que ela deu foi isso, que você pode ter eosinófilos mais altos em pacientes com dermatite atópica ou asma, tá bom? E os basófilos, eles são responsáveis por liberar histamina, né? Então, eles são basicamente a mensagem que eles iniciam, são implicados no início de um processo alérgico, tá bom? Esses são os três granulócitos. Agora, para os monócitos, né? Os monócitos, eles são classificados como... Isso aqui, na verdade, não era para estar aqui, eu esqueci de alterar. Mas eles têm algumas características. Eles estão no tecido, os monócitos, né? São chamados de macrófagos. É a mesma célula, só quando ela chega no tecido, ela é chamada de macrófago. E os seus precursores são os monoblastos. Qual é a função do monócito barra macrófago? Ele é responsável pela fagocitose de células mortas senescentes, ou seja, células velhas ou defeituosas.
Como é que isso é importante para a gente? Por exemplo, o que seria uma aplicação disso? Ele tá lá para fazer a limpeza do corpo, mais ou menos. Ele tem mais funções, obviamente, mas para simplificar, ele faz uma limpeza. Ele fagocita e se livra das células mortas ou de células, por exemplo, hemácias, que já são velhas. Então, quando a hemácia chega lá no baço, uma hemácia bem antiga, ele vai lá e fagocita ela para não ter essa hemácia meio que antiga funcionando, certo? E o que acontece se esse macrófago estiver muito ativado, que foi um exemplo que ela deu na aula? Se os macrófagos estiverem hiperativos, eles podem causar uma anemia, que no caso seria hiperproliferativa, né? Porque a cadeia de produção inteira, ferro, tem nutriente de ferro, tem medula óssea estável, tá tudo isso funcionando. Então, o que pode acontecer é que, né, como vai ter uma anemia, né, que está sendo causada pelos macrófagos, destruindo as hemácias completamente normais, ela vai ser hiperproliferativa. Porque a medula vai aumentar um gás das precursoras para elas fizerem mais eritropoese, tá bom? E outra função dele é apresentar antígenos aos linfócitos T, tá bom? Esses são os monócitos. A gente está chegando ao final da aula. A gente vai comentar rapidamente aqui os últimos tipos, que são os linfócitos, e depois as plaquetas, que são classificados como linfócitos T, que tem as características de ser 75% dos linfócitos circulantes, e por ele ser um linfócito T, ele tem uma maturação no timo, né? T de timo. E o linfócito B, ele vai ser 20% dos linfócitos circulantes, e o B é de bone marrow, né? Então, linfócito B se matura na medula óssea, que é a bone marrow em inglês. E quais são as diferenças? O linfócito T tem dois subtipos importantes. O TCD4, que auxiliam na produção de anticorpos, os linfócitos B na produção de anticorpos, e os TCD8, que tem uma ação citotóxica, mas que tem que ter um macrófago aqui para apresentar os antígenos ao linfócito TCD8. Aí sim tem uma ação citotóxica, tá bom? Eles são meio que interligados. E os linfócitos B, eles vão originar os plasmócitos, que vão ser responsáveis pela produção de imunoglobulinas. E por último, tem as células NK, que diferente dos linfócitos T e B, que tem uma resposta adaptativa, eles aprendem com os antígenos, né? Eles aprendem a combater e lembram deles. As células NK não têm essa característica, elas não guardam memória. Mas elas têm uma ação citotóxica. Na verdade, essa parte não guarda memória que eu estava comentando, só para complementar, é meio que parecido com a dos granulócitos. Eles vão reagir do mesmo jeito, as mesmas 10 vezes que eles encontrarem o mesmo antígeno do mesmo jeito. Eles não aprendem, mas não quer dizer que eles não são efetivos, né? Mas enfim, as células NK, que são as natural killers, elas têm uma ação citotóxica contra as células cancerígenas e infecciosas. E isso é muito importante. E outra característica que não tem que ter a apresentação do antígeno. Eles não precisam conhecer o antígeno para atacar, eles só atacam direto. Então, por que isso é importante? Se eles têm ação citotóxica contra as células cancerígenas, que foi um exemplo que ela deu na aula, ela comentou isso aqui, pode ter, por exemplo, uma neoplasia se a célula NK não reconhecer a célula cancerígena, seja isso por algum defeito na célula NK ou por algum mecanismo de evitação da célula cancerígena, tá bom? Então, isso é um mecanismo que pode acontecer câncer, se a célula NK falhar no seu trabalho de reconhecer e atacar células cancerígenas. E por último, as plaquetas, que é o último, mas não percam muito foco, porque essa parte também tem uma questãozinha que ela colocou. Mas é bem rapidinho. Então, as plaquetas são o quê? Elas são fragmentos dos megacariócitos. Se eu voltar aqui, o megacariócito é essa célula imensa e ele vai se fragmentar em plaquetas, tá? Vocês já devem saber disso. E... Opa! Deixa eu voltar um pouco. São fragmentos megacariócitos.
Eles são responsáveis pela hemostasia primária, né, que vocês já devem saber muito sobre ela. Duram 7 dias. E a parte mais importante de todas, são estimuladas pela trombopoetina, que é produzida no fígado, certo? Essa trombopoetina ela vai agir nos precursores megacariócitos e vão estimular a produção de mais plaquetas, né, caso seja necessário. Qual a aplicação? Que ela comentou, né? Todas as aplicações que eu coloquei no slide, ela comentou também. Pacientes cirróticos que têm um comprometimento do fígado, eles podem ter menos produção e distribuição de trombopoetina, que estimula as plaquetas, né? Se você tem pouca trombopoetina, você tem menos plaquetas. Se você tem menos plaquetas, você vai ter o quê? Distúrbios da hemostasia primária, que seria o quê? Gengivorragia, epistaxe, coisa assim, tá bom? E esse foi o final da aula. Agora eu vou só consolidar, baseado no que ela falou na aula, né? Vou comentar um pouco o que ela deu de caso clínico, que vai ser nossa única base, infelizmente, para as questões que ela vai criar. Então, primeiro caso clínico. Eu recomendo que vocês meio que, se não souberem, se não lembrarem, deem uma pausa para tentar descobrir, depois eu falo a resposta e explico. Mas são 4 casos clínicos, a gente vai começar aqui, tá bom? Então, homem de 65 anos com doença renal crônica, DRC dialítica, então grave, secundária à hipertensão, comparece com anemia a despeito de reposição de ferro. Por que isso aqui é importante? Ela não falou sobre isso, mas nas questões antigas do Germison, ele até cobrou uma questão sobre isso, que foi o seguinte: num paciente nesse estado, com comprometimento do rim, com anemia, você checa a eritropoetina, claro, mas a primeira linha de tratamento é ver se tem ferro. Se ele tiver com pouco ferro, você faz primeiro o ferro. Se isso não funcionar, você parte para a eritropoetina exógena, tá bom? Que é um tratamento dessa condição. E aqui pergunta, né? Qual o possível mecanismo que leva à anemia do paciente com DRC? Como eu comentei, se você já deu pause, né? Se você já tiver lembrado, enfim, estiver pronto para a resposta, um possível mecanismo é que, como tem comprometimento das camadas do rim, tem menos liberação de eritropoetina. Com menos eritropoetina, eu tenho menos estímulo à eritropoese. Com menos estímulo à eritropoese, eu tenho menos hemácias circulantes. Com menos hemácias circulantes, eu tenho anemia. Tá bom? Esse é o mecanismo que foi muito cobrado nos 2 tipos de prova. Do Germison e também nas questões agora da nova professora. Caso clínico 2, outro bem importante. Paciente de 45 anos, está internado na UTI do Hospital São Camilo devido a PAC grave. PAC é pneumonia adquirida na comunidade. No seu hemograma foi observado leucocitose neutrofílica. Então tem muitos neutrófilos. Ele pergunta qual o possível mecanismo que leva ao aumento dos neutrófilos. Como a gente viu, eu vou dar uma pausazinha para pausar e responder, mas dando a resposta. Como a gente viu em situações de infecção, e também inflamação, mas mais infecção, você libera algumas interleucinas. E essas interleucinas, como a interleucina 1, tem IF-alfa, interleucina 17, elas estimulam a liberação de GCSF e GCSMF, ou GMCSF, tá bom? Elas estimulam a produção desses fatores que estimulam por sua conta, né? Por sua vez, a produção de granulócitos, que no caso aqui vai ser os neutrófilos, né? Mais importante. E aqui, levando a aumento da granulopoese. Então, o motivo que ele tem muitos neutrófilos é porque teve a infecção, que causou aumento das interleucinas e, portanto, aumento da GCSF, e isso causou aumento da produção de granulócitos. No caso, por isso que tem muitos neutrófilos, que é um granulócito. Caso clínico 3, que está acabando, né? Paciente de 55 anos em tratamento adjuvante de câncer de mama necessitou atrasar sua quimioterapia devido à neutropenia. Poucos neutrófilos, né?
O que fazer para evitar novos atrasos no tratamento do paciente, da paciente? Pausazinha para a resposta, dando a resposta agora. Então, como a gente comentou, na quimioterapia pode de fato ocorrer essa imunossupressão, essa neutropenia. Mas você vai combater isso fazendo o. Eu não coloquei aqui, ela não colocou a resposta, né? Mas você faz colocando o GCSF exógeno, tá bom? Você faz a aplicação dele exógeno, que de novo não vai impedir essa neutropenia, você vai impedir atrasos, vai melhorar o quadro da paciente, mas vai ajudar. Você faz a aplicação exógena de fatores de granulopoese, que são o GCSF exógeno, tá bom? Galera, aqui é o Luiz do Futuro, só revisando a aula. Uma coisa que eu não comentei nessa parte é o seguinte: não, o nome do remédio não é GCSF externo, é basicamente isso. Mas o nome do remédio é filgastrin e perifilgastrin, certo? E o nome que ela deu na aula foi granuloquine, certo? Para acho que o filgastrin. Se vocês precisam saber disso ou não, ela não especificou. Se eu fosse vocês, eu meio que lembrava rapidinho, tipo, tentar decorar rapidinho pra vai cair na prova, né? Mas essa é a mensagem, galera. Fiquem atentos. E o último caso, que na aula dela não comentou muito, comentou um pouco, na verdade, mas foi um pouco mais difícil que as outras, né? Que é um paciente de 35 anos, sexo feminino, com plaqueta de 10.000. E a despeito de tratamento com dexametasona, 40 miligramas ao dia por 4 dias. O que fazer para aumentar os níveis de plaqueta e reduzir o risco de sangramento? Então, essa paciente aqui tá com PTI, que eu não sei se vocês já viram, mas o tratamento dela é com dexametasona, geralmente. Mas não tá funcionando, né? Então, o que você vai fazer para ajudar nesse tratamento? Você vai administrar análogos da trombopoetina, né? Que vão ativar o receptor de trombopoetina. Porque eles não têm aqui a eritropoetina, eles não têm trombopoetina exógena, assim. Eles têm análogos. E esses análogos vão lá e ativam os receptores de trombopoetina nos precursores dos megacariocíticos, da medula óssea. Aí sim você vai ter uma melhora do quadro dessa paciente, com os análogos da trombopoetina, tá bom? Então, chegamos ao fim da aula. Ela só tem essas 4 questões aqui, infelizmente, já que a gente não tem questões antigas dela. Mas eu acho que essas questões, dando uma olhada na aula, eu espero que eu tenha ajudado também, ficam mais fáceis de resolver, né? Pelo menos o mecanismo. Porque todos os mecanismos aqui estão na aula, na minha e na dela, né? Então eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, espero que tenham tirado alguma dúvida, reforçado o conhecimento. E se tiver qualquer dúvida, seja de questão antiga, que mesmo sendo de outro professor, pode ser do mesmo conteúdo, ou então alguma dúvida da aula em si, vocês podem mandar mensagem aqui pro meu número e eu respondo, tá bom? Na medida da minha habilidade, certo? Então foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção e eu vejo vocês na próxima aula.